Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje será o nosso primeiro diário de gravidez. Eu vou contar para vocês, fazer um resumo aí de tudo que aconteceu nesses 3 primeiros meses de gestação. Vou contar também como eu descobri a gestação, qual foi a reação do meu esposo, enfim, eu vou aí resumir todas as informações de tudo que aconteceu desde quando eu descobri até o presente momento, que hoje eu estou com 14 semanas de gestação. Então vou fazer um resumão aí desses 3 primeiros meses e vou contar tudo para vocês nesse vídeo. Então se você gosta de diário de gravidez, você já deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, você aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá bom? Bom, então, gente, tudo começou no dia do meu aniversário, no dia 30 de julho. O meu esposo, um dia antes do meu aniversário, ele se sentiu muito mal, ele começou a passar muito mal, sentindo muitas dores. E eu o levei na emergência, na verdade, eu o levei em diversas emergências aqui em Salvador, de hospitais públicos, emergências, UPAs, enfim. E foi um dia muito difícil porque, como o caso dele era muito específico, eu não conseguia atendimento nos hospitais, porque a maioria dos hospitais aqui em Salvador parece que só está atendendo Covid. Se a pessoa tiver outro problema de saúde, dificulta muito o atendimento. Então foi um dia muito difícil. No dia seguinte, que foi no dia 30 de julho, no dia do meu aniversário, ele conseguiu, enfim, fazer a cirurgia que ele precisava fazer. Foi uma cirurgia de emergência, como vocês podem perceber, né? Ele passou mal no dia 29, no dia 30, ele já precisou fazer essa cirurgia de emergência. Então eu tive esses 2 dias aí super atribulados, foram dias super cansativos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Passado 4 dias desse turbilhão de coisas que aconteceram, eu comecei a me sentir mal. Eu sentia um cansaço muito grande, mas era um cansaço assim, fora do normal, que eu ficava aqui na cama o tempo todo, da hora que eu acordava à hora que eu dormia. E eu não entendia porque eu estava tendo noites de sono muito boas, o que pra mim não é comum, porque eu tenho insônia. Então eu estava tendo noites de sono muito boas, eu estava dormindo muito bem à noite. Não fazia sentido eu já acordar extremamente cansada, a ponto de às vezes eu não conseguir levantar para poder fazer o meu café da manhã. Quem fazia era meu esposo. E aí eu comecei a ficar muito preocupada. Logo no dia, 2 dias depois que eu senti esse cansaço muito grande, eu percebi alguns outros sintomas, como dor de cabeça, que é algo que eu não costumo ter. Então eu sentia que à noite eu estava com bastante dor de cabeça, um dia ou outro, eu até tomava uma dipirona para ver se melhorava. E outra coisa que eu percebi foi o aumento da temperatura corporal. Meu esposo, na verdade, que percebeu isso, porque ele encostava em mim e dizia: amor, você tá muito quente. E aí a gente pegou o termômetro, colocou e deu 37,5, né? E aí eu fiquei, poxa, será que é febre? Será que não é? Mas eu sentia internamente o meu corpo quente. E aí nesse dia que eu senti o meu corpo mais esquentado, aí ligou um sinalzinho de alerta na minha cabeça, porque eu juntei todos esses sintomas: o cansaço, a dor de cabeça e esse aumento da temperatura corporal. E a primeira coisa que eu pensei foi: peguei o coronavírus. Porque eu havia passado 2 dias dentro de hospitais, onde, por mais que a gente use máscara e passe álcool em gel, a minha exposição foi muito grande dentro desses 2 dias, né? Que eu fiquei 2 dias em hospitais com o meu esposo. A primeira coisa que eu pensei, eu associei esses sintomas aos sintomas do coronavírus e disse: amor, ferrou, porque eu devo ter pego. E aí a gente, já preocupado em como iria fazer, eu peguei o celular, né? Isso já era noite. Eu peguei o celular e coloquei no Google. Coloquei os sintomas que eu estava sentindo no Google. Então eu coloquei cansaço, aumento de temperatura corporal, dor de cabeça, e eu dei o enter. E assim, a primeira coisa que apareceu no Google, em letras garrafais, foi gravidez. E eu tomei aquele susto, porque
eu imaginei que fosse aparecer qualquer outra coisa menos gravidez. Eu pensei, obviamente, na questão do coronavírus, mas podia ser um outro tipo de virose, enfim, podia ser uma doença, que foi o que eu pensei, que eu tivesse doente. E a primeira coisa que o Google me disse foi gravidez em letras garrafais, e foi um artigo do Baby Center onde tinha uma lista de diversos sintomas que a mulher pode sentir no início da gestação. E eu, apesar de ser mãe de quarta viagem, para vocês perceberem que sempre a gente tem o que aprender, eu sempre tive aqueles sintomas clássicos de gravidez, atraso da menstruação, enjoo, esses sintomas mais que a gente já associa logo a uma gestação. Então eu não sentia esse cansaço extremo, dor de cabeça, o corpo esquentado, eu não senti isso nas outras gestações, então eu não associei que fosse gravidez. E quando o Google me disse isso, eu tomei um susto. E foi aí que a minha ficha caiu de que a minha menstruação de fato estava atrasada, porque era para minha menstruação ter descido no dia do meu aniversário, que foi quando aconteceu essa coisa toda com meu esposo. Eu estava com a cabeça totalmente voltada para isso. Então, eu pensei comigo mesmo, digo, não, a minha menstruação ela não deve ter descido porque eu estava num pico de estresse muito grande por conta desses acontecimentos com meu marido. E ela não deve ter descido por isso, porque a gente sabe que as emoções afetam ali, né, a questão da menstruação. Mas aí ficou na minha cabeça aquela questão, eu digo, gente, será que o Google tá certo? E aí, assim que a gente acordou, eu já contei pro meu esposo, eu disse, amor, eu pesquisei no Google, e o Google disse que é gravidez. E aí a gente começou a, de fato, associar a gravidez, porque eu fui começando a perceber outros sintomas que eu também estava tendo, mas que estavam passando desapercebidos, como, por exemplo, a fome, que desde o início eu sinto uma fome sem fim. E eu também atrelei essa questão da fome a esse estresse que eu havia tido, esse pico emocional que eu havia tido com o problema de saúde do meu esposo, porque é uma característica minha, eu já me conheço. Toda vez que eu tenho picos de emoção, de estresse, ou eu como demais, ou eu como de menos. Então, eu tinha associado de que eu estava ali emocionalmente abalada com tudo e eu estava descontando tudo na comida. Na minha cabeça já pensou automaticamente isso. Então, eu não trouxe a fome como um sintoma de alguma coisa que eu pudesse estar tendo. E aí, eu e meu esposo, a gente foi começando a juntar as coisas na cabeça e dizer, e amor, então a gente tá achando que o Google tá certo. Eu digo, não, então vamos na farmácia, vamos comprar um teste de gravidez e vamos fazer, porque é o mais rápido que a gente vai conseguir nesse momento. Então eu fui na farmácia, comprei o famoso Clear Blue, que é aquele teste que eu esqueci de pegar para vocês, ele tá até aqui, que é aquele teste que já aparece as semanas de gestação que você tá, que foi o que eu achei mais confiável fazer naquele momento, porque na gestação das meninas eu tive experiências de falso negativo, com aqueles testes mais comuns, mais baratinhos. Eu tive 2 experiências de falso negativo, então eu não queria fazer novamente porque eu já não confiava mais nesses testes. Eu disse, não, eu vou fazer logo um mais seguro, não que ele seja completamente seguro, tá, gente? Porque nenhum teste de farmácia é 100% seguro. Seguro mesmo seria eu ter ido no laboratório e feito o beta-HCG, mas daqui que eu fosse no laboratório, que fizesse, que coletasse o sangue e que saísse resultado, eu já tava tendo um treco por dentro. Então a gente quer uma resposta mais rápida. Então eu fui pro teste de gravidez, comprei esse Clear Blue, voltei para casa, coletei a urina e dei pro meu marido. E foi ele quem fez o teste, na verdade. Assim como na gestação das meninas, foi ele quem viu o resultado, foi ele quem descobriu, assim, né? Quem constatou de fato a gravidez. E nessa gestação não foi diferente. Então eu não tive aquela coisa de fazer surpresa para ele e de, enfim, até porque a gente tem uma comunicação muito fluida no dia a dia. Eu não conseguiria não contar para ele que estava acontecendo alguma coisa comigo ou que eu estava desconfiando de alguma coisa. E aí ele fez, né, o teste, ele olhou para mim e fez assim, amor, você tá grávida, porque apareceu, né,
Logo de cara apareceu grávida e um tempinho depois apareceu ali 3 mais, que indicava ali mais de 3 semanas de gestação. Naquele primeiro momento, a gente teve meio que uma reação, assim, de choque, tanto eu quanto ele, porque a gente fez uma cara de tipo, tá bom, tá certo. A gente meio que não acreditou, a ficha meio que não caiu naquele momento, nem pra mim, nem pra ele. Porque o resultado do teste tinha dado ali o positivo, mas a gente ficou tipo, tá bom, fui trabalhar, ele foi trabalhar também, e tudo certo. E passaram-se, gente, 9 dias. 9 dias do dia que eu fiz esse teste de farmácia. Foi quando eu disse, não, amor, a gente precisa, de fato, confirmar essa gestação. E eu fui no laboratório, numa clínica de exames, e fiz o transvaginal, que é aquele primeiro exame de ultrassom que a gente faz quando está gestante. Eu já sabia que seria esse exame, é um exame que não precisa de recomendação médica. Então eu fui na clínica e fiz a transvaginal. E aí já não tinha mais dúvidas, né? Quando você tá lá fazendo a ultrassom, que você ouve o coraçãozinho do bebê, que você vê o feto, enfim. E ali, de fato, foi constatado a gravidez. Quando eu fiz esse exame, eu estava com 6 semanas de gestação, bem no iniciozinho mesmo. E foi exatamente com 6 semanas de gestação que sintomas de gravidez mesmo começaram a aparecer em mim. Como, por exemplo, o aumento dos seios, né? Os meus seios ficaram muito inchados e eu percebi porque apertou todos os meus sutiãs. Desculpa, que eu já tinha diminuído uma numeração, né? Porque como eu amamentava a Sara deixou de amamentar no início desse ano. Como eu amamentava ela, na amamentação os seios da gente fica maior, né? E aí, como já tinha passado desse processo, já tinha murchado, eu já tinha diminuído uma numeração do sutiã, e aí ficou tudo apertado, porque os seios voltaram a encher, e no caso, a ficar mais volumosos. E um outro sintoma que apareceu com 6 semanas de gestação foram os enjoos. Sim, gente, eu enjoei e enjoei muito. Me fez lembrar muito a gravidez de Luan, que é meu primeiro filho, que eu já comentei com vocês, eu já contei pra vocês aqui no canal um pouco de cada gestação minha. E eu contei pra vocês que eu tive na primeira gestação a hiperemese gravídica, que é quando você tem vômitos em excesso. Não chega a ser um problema dentro da gestação, mas algumas mulheres têm. E eu tive isso na minha primeira gravidez. Foi muito ruim e me fez me lembrar muito dessa experiência. Eu não cheguei a ter novamente, porque não era todos os dias que eu vomitava e eu também não vomitava em excesso. No máximo era 2 vezes por dia. Não era nada mais do que isso. Na época de Luan, eu cheguei a vomitar 15 vezes por dia, sem exagero. Eu colocava até água pra fora. Mas eu enjoei muito, muito. A partir da 6ª semana de gestação, eu enjoei demais. Tudo, gente, tudo que vocês imaginarem. Todos os tipos de cheiro, tudo eu enjoei. Passava o dia inteiro enjoada e não era só aquele enjoo matinal, como os médicos costumam dizer, né, que as gestantes têm um enjoo mais matutino. Não era, era o dia inteiro. Às vezes de madrugada eu levantava para colocar tudo para fora. Mas apesar do enjoo, a minha fome, ela não cessou. Eu continuei com muita fome. Então, na mesma proporção que eu comia, eu colocava para fora. Então, pense que era uma luta durante o dia. Eu nessa briga de pôr para dentro e pôr para fora, pôr para dentro e pôr para fora. Isso ficou, gente, até mais ou menos a 11ª semana de gestação. Quando eu fiz 11 semanas, eu percebi que essa questão do enjoo, ela já foi ficando diferente. Tipo, alternava. Tinha dias que eu enjoava, tinha dias que eu não sentia nada. Tinha dias que eu passava muito mal e tinha dias que eu tava maravilhosamente bem. Quando eu completei 12 semanas de gestação, daí foi praticamente cessando essa questão dos enjoos. Hoje eu estou com 14 semanas e já não tenho mais nenhum tipo de enjoo, até com cheiros de coisas que eu enjoava, por exemplo, fazendo comida. Gente, nas primeiras semanas, entre a 6ª semana
E a 11ª semana, basicamente quem cozinhou foi meu esposo, porque eu não aguentava chegar na cozinha para começar a fazer qualquer tipo de comida que fosse, porque o cheiro da comida que eu estava fazendo me fazia embrulhar completamente o estômago. Então, foi uma fase assim mais chatinha, mas que eu tive plena consciência de que ia passar. Essa é uma das vantagens de você já não ser mais marinheira de primeira viagem, porque você já sabe que vai passar. Você sabe que aquilo não vai ser para sempre e que aquilo em algum momento vai passar. Isso confortava muito meu coração e sempre dizia: não vai passar. Não vai passar, vai passar. E de fato, passou. Hoje eu estou com 14 semanas. Já passei dessa fase do enjoo, graças a Deus. Já a fome continua, continuo comendo parecendo um monstrinho, mas a questão do enjoo, ela já passou. Então foram esses basicamente os sintomas que eu tive aí até hoje, né, a 14ª semana de gestação. Como eu falei pra vocês, a questão do aumento dos seios, o quadril também um pouco mais largo, as minhas roupas eu percebo que já não cabe mais tanto, tipo short, calça. Eu já tenho um pouco mais de dificuldade de vestir. A barriga já está bastante saliente, eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo, eu vou mostrar a minha barriguinha pra vocês. Mas já tá assim, bastante saliente pra quem tá com 14 semanas de gestação. Mas também porque, como a médica mesmo me falou, já é a minha 4ª gestação. O corpo, ele tende a se desenvolver mesmo de uma forma diferente de quando você tá numa primeira gestação, que a barriga demora super de sair, né? E é diferente. Então, a barriga já tá super saliente. Eu já estou fazendo meu pré-natal. Eu comecei o meu pré-natal assim que eu fiz o exame da transvaginal. Na outra semana eu já comecei o meu pré-natal. Eu estou fazendo pelo SUS. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal muito em breve, contando pra vocês um pouco dessa minha experiência de pré-natal no SUS, porque eu acho que é uma informação super válida de compartilhar aqui com vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que precisam do pré-natal no SUS e às vezes não sabem como acontece, então eu acho válido deixar essa informação, né? E pra mim, no caso, que sinto, né, que tô com um bebê dentro de mim também, tenho curtido muito esse momento. E é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui. O vídeo ficou super grande. Me perdoem. Eu espero que vocês tenham chegado até o final desse vídeo. Se você chegou, ó, parabéns pra você. Mas eu consegui. Eu acho que eu consegui resumir um pouco, né? De toda essa história, de tudo isso que aconteceu. E aqui estamos. Então, como eu já falei pra vocês, a gente vai ter vídeo de enxoval muito em breve, porque eu já estou comprando coisinhas no enxoval, mesmo sem saber o sexo. É um outro conteúdo que eu vou trazer muito bacana pra vocês sobre como montar um enxoval sem saber o sexo do bebê. Não que a gente pretenda não saber, tá? A gente vai querer saber sim. Mas eu só vou fazer agora uma ultrassonografia com 20 semanas de gestação, que é quando eu vou fazer a morfológica. E aí, então, eu espero sim que o bebê deixe a gente ver o sexo dele, né? Mas enquanto isso, eu não vou fazer exame de sexagem fetal, nem, né, tenho como saber antes disso o sexo do bebê, mas eu já estou montando o enxoval. Então, fiquem ligadinhos aqui no canal que a gente vai ter muito conteúdo nesse sentido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Chega mais pra família. Se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá bom? Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo vídeo.